você quer entrar na área de engenharia de dados em 2025, né? Mas ainda não tem experiência, não sabe por onde começar, né? Fica comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar tudo que eu faria passo a passo, sem enrolação nenhuma, tá? Do que eu faria se eu começasse do zero em 2025 para entrar nessa área de engenharia de dados. Meu nome é Marco Rezende, né? Eu tenho 3 anos de experiência como engenheiro de dados, né? Então já tenho uma boa bagagem nessa área, mas assim como você pode estar se sentindo, né, meio perdido nessa parte de começar realmente a estudar para ser engenheiro de dados, eu também me senti assim. Na verdade, tem muita coisa em volta ali nessa área, né? Muitas tecnologias, muitos conceitos, né? Muitos termos estranhos, né? Então, fica aqui comigo, eu vou te guiar passo a passo do que eu faria realmente para entrar nessa área, tá? Então, primeira coisa, sem enrolação, eu aprenderia a programar, tá? Por quê? Eu realmente acredito que um bom engenheiro de dados, ele antes é um programador, tá? Então, nesse caso, acho legal aprender a programação, nesse caso, pode ser Java, Python, C, né? Mas eu acho bacana orientado a objeto, né? Porque nessa área em si, né? Geralmente a gente vai para Python depois, né? Então é legal já saber alguma linguagem orientada a objeto, é legal saber design pattern, né? Então acho que eu começaria nesse sentido, né? Tem vários cursos no YouTube, né? Tem livros. Então, basicamente tudo que eu vou falar aqui, tu consegue aprender com livro, né? Curso no YouTube, cursos pagos, né? Na Udemy e tudo mais. Então eu começaria assim. Caso você se interesse por fazer uma faculdade, provavelmente eu iria para uma análise em desenvolvimento de sistema, né? Então, se eu não estivesse fazendo faculdade, eu iria para um curso um tecnólogo mais direto, né? Para programação. Então, com certeza eu escolheria esse, porque ele é mais direto, né? Então, depois que eu aprendi a programar, né? Em qualquer linguagem, tá? Depois eu iria focar em uma linguagem mais específica, que é o Python, tá? Por que Python? Porque o Python, ele é simples, né? Então ele abstrai muita coisa pra gente. A gente tem uma velocidade de desenvolvimento muito boa com Python, porque ele é simples, né? Então eu aprenderia Python, e ele é muito pedido hoje em dia, né? Tanto nas entrevistas, né? Nos live codings, para te desenvolver em Python, resolver um problema, né? Nos requisitos das vagas, Python quase sempre está lá, tá? E o outro também que quase sempre está lá é o SQL, né? Então, eu com certeza aprenderia SQL. A gente constrói pipeline de dados com Python, também construímos com SQL, né? Então, toda a questão de tu pegar e interagir com o teu banco de dados, tu usa a linguagem SQL, é uma linguagem padronizada. Então, quase sempre, independente do teu banco de dados, tu vai usar o ANSI, né, que a gente chama, que é a linguagem base ali do SQL. Então, eu aprenderia Python e aprenderia SQL depois de aprender a programação em si, né? Beleza. Então, a gente aprendeu programação, Python, SQL. Qual que seria a próxima etapa, tá? Eu aprenderia Docker. O que é Docker? Docker é uma tecnologia, né, que permite a gente isolar processos. O que isso significa? Se eu tenho uma aplicação rodando no meu computador, né, o que eu posso fazer? Eu encapsulo ela, crio uma imagem, mando essa imagem para o meu amigo que está lá na China, ele pega essa imagem e roda, né, e vai funcionar exatamente igual, tanto no meu computador quanto no computador dele, tá? Então, Docker é isso, né? É uma tecnologia que permite com que um sistema funcione de forma igualitária, independente de onde ele está rodando, seja Linux, Mac, Windows, né? Então ele é sensacional por isso, tá? E por que eu estou indicando a gente aprender, né? Você aprender Docker, né? Que eu já sei. É o seguinte, é porque quando a gente trabalha com engenharia de dados, tá? A gente usa muita tecnologia de código aberto, open source. E como é que a gente pega essa tecnologia e testa ela, né? E sobe ela em produção? A gente pode usar Docker. Na maioria das vezes ela vai ter lá
Quick Start ou como é que você sobe, aí vai ter lá Docker, né? Então, por exemplo, eu posso usar Apache Airflow, subo com Docker, Spark, subo com Docker. Então tu consegue subir basicamente 99% das tecnologias com Docker, tá? Então, uma tecnologia que está se tornando muito universal nesse sentido, né? De tu pegar algo open source, ou às vezes até prioritário, e subir no teu computador com Docker em um comando só, né? Docker Container Run, tu já sobe esse container, né? Que a gente chama dessa tecnologia para te testar. E a gente também consegue usar o Docker para provisionar, né? Os recursos em produção também. Tanto em produção quanto no nosso ambiente aqui de desenvolvimento. Então, Docker, com certeza, é uma tecnologia que eu estudaria depois de aprender as linguagens de programação, tá? Então, depois de aprender Docker, né, eu iria aprender banco de dados, tá? Por que banco de dados? Porque banco de dados é uma dependência muito forte de engenharia de dados, tá? Na minha opinião. Por que eu acho isso, tá? Primeiro, né, quando a gente trabalha com engenharia de dados, é muito comum a gente trabalhar com repositório de dados, né? Um data warehouse, um data lake, um data lake house, né? E todos os conceitos, né? Por exemplo, de um data warehouse, a gente sobe ele em um banco de dados, né? Um banco de dados analítico, né? Mas, por exemplo, todas essas fontes de dados de um data warehouse, elas são banco de dados relacionais. As fontes de dados de um data lake podem ser banco de dados relacionais. As fontes de dados de um data lake house também podem ser fonte de dados de um banco de dados relacional, tá? Então, esse banco de dados relacional, ele está muito presente na engenharia de dados, né? Então, eu começaria estudando Postgres e SQL Server, que são dois muito usados hoje em dia, tá? Eles são simples de entender também, não tem tanta complicação assim. Então, eu faria o mesmo processo. Eu viria vídeo no YouTube, eu iria ver livro, eu ia para cursos na Udemy, né? Para aprender realmente a como utilizar, né, esses bancos de dados. Tanto Postgres quanto SQL Server, eu acho que esses dois já são o suficiente para começar, né? Porque eles são muito usados, né? Depois de aprender um banco de dados, aí eu já acho que faz sentido você ir para uma parte mais específica da engenharia de dados, que é o processamento, né? Processamento de dados de volume massivo é um dos corações da engenharia de dados. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a tecnologia mais utilizada hoje em dia é a Apache Spark, né? Apache Spark é uma tecnologia open source, super usada para processamento de dados. A maioria das maiores empresas usam, né? Então, para mim faz sentido você aprender por causa disso, porque é super usada, né? Também não é tão complexa, porque quando a gente trabalha com data frame, ele é bem abstraído, né? Então é até que bem simples, na verdade, né? O que é mais chatinho do Spark é a arquitetura dele, né? Então, é mais a teoria do que a prática. Então eu faria da mesma forma, exatamente como eu fiz, tá? Eu li um livro chamado Learning Spark. Esse livro, Learning Spark, ele é um dos primeiros livros do Spark que ele aborda data frame, né? E eu achei assim sensacional, didática muito boa. Depois disso eu iria para vídeo no YouTube, curso na Udemy, tá? E ia praticar bastante, tá? Porque não adianta a gente ficar na teoria, tem que praticar. É na prática que a gente realmente fixa o conteúdo, tá? Então, depois de aprender uma tecnologia de processamento de dados, eu iria para uma tecnologia de orquestração de pipelines, né? Então, nesse caso, eu iria para o Apache Airflow. Então, o Apache Airflow, ele saiu de dentro do Airbnb, né? Então, era uma tecnologia, era uma dor que surgiu dentro do Airbnb e hoje ele é de código aberto. Então, a gente consegue provisionar o Apache Airflow, tanto o Apache Airflow quanto o Spark com Docker, né? Então, por isso que a gente realmente precisa estudar o Docker antes, para provisionar essas tecnologias, para praticar usando essas tecnologias, né? Então, o Airflow, resumindo, o que é uma tecnologia de orquestração, né? Quando a gente tem pipeline de dados, essa pipeline geralmente ela roda automatizada, né? Então, uma vez
por dia de madrugada, 3 horas da manhã. Eu não vou acordar 3 horas da manhã, vou clicar no botão para rodar, né? Então, a gente tem uma tecnologia de orquestração que já faz isso pra gente. A gente agenda, a gente vê se deu problema, se deu sucesso, né? Então, é uma forma de tu conseguir enxergar o teu processo. Às vezes, tu tem vários e vários processamentos acontecendo, então tu gerencia muito melhor com esse tipo de tecnologia, tu enxerga o problema, gargalos, né? Então, o Apache Airflow é uma tecnologia super usada. Tu consegue combinar ele com o processamento do Apache Spark. Então, tu usa Airflow para orquestração, tu usa Spark para processamento, né? Então, tu já vai começar montando uma arquitetura modular, né? Então, eu acho que realmente faz bastante sentido. E é daquela mesma forma, curso, vídeo, YouTube. Eu acho que é o caminho certo e muita prática, tá? Depois disso, faz sentido você ir já para uns termos e conceitos mais específicos da área de engenharia de dados, né? Então, estudar a questão de fundamentos da engenharia de dados, ETL, ELT, o que é um Data Lake, o que é um Data Lake House, o que é um Data Warehouse, Data Mesh, Data Fabric. São vários conceitos, né? Então, são termos mais específicos para essa área mesmo de engenharia de dados, né? Então, acho que depois disso faz sentido a gente entender esses conceitos, termos, né? Entender também a questão do ciclo de vida da engenharia de dados, né? Aí eu já recomendaria uma leitura muito boa, tá? Que se chama Os Fundamentos da Engenharia de Dados, né? Então, ele não trata de uma tecnologia ou outra, mas ele trata de fundamentos. Então, processamento de dados, eu tenho várias tecnologias, né? Orquestração, tem várias. A gente já estudou uma de cada, né? Mas ele trata da base da engenharia de dados, né? Então, eu recomendaria esse livro, tá? Além do livro, também a mesma coisa, vídeo do YouTube, curso da Udemy também. Tem muitos cursos muito bons na Udemy e que são vendidos a preços absurdamente baratos, né? 26, 29 reais, por um conhecimento ali que o profissional que está ministrando adquiriu em anos e anos trabalhando nessa área, né? Então vale super a pena. Depois de aprender tudo isso, programação, Python, SQL, né, banco de dados, Apache Spark, Apache Airflow, eu iria, né, já montar um portfólio, né? Então, eu já iria criar um projeto para construir um portfólio. Por que portfólio é legal, né? Mesmo a gente não tendo experiência profissional, quando a gente tem um portfólio, o que isso mostra? Isso mostra que a pessoa ela já praticou, né, botou em prática o que ela estudou na teoria, né? Então, mesmo sem experiência profissional, a pessoa realmente sabe fazer aquilo, né? Então, para te montar um portfólio, geralmente tu começa com um projeto pessoal. Então, tu pode pegar, por exemplo, dados do teu Spotify, tu pode pegar dados do Kaggle, né, que é um site que tem dataset. Lá tu pode pegar, por exemplo, dados de cartão de crédito, dados de indústria, dados de saúde, de hospital, né? São vários exemplos, e-commerce também. Tu pega esses dados, tu monta uma pipeline, né, uma sequência de processos com o Airflow, com o Spark, usando o Docker, né? E aí tu já consegue montar um portfólio, um primeiro projeto já usando essas tecnologias que eu comentei antes, né, com Python, com SQL também, já para te dar uma noção muito mais prática e mostrar que tu realmente sabe botar a mão na massa naquilo que tu estudou na teoria. Isso mostra, né, que tu realmente sabe fazer tanto para os recrutadores ali, para as pessoas que vão te entrevistar, né? Então eu faria isso aí. Depois de eu já ter um bom portfólio, 1, 2, 3 projetos, né? Eu iria incrementar e deixar meu LinkedIn certinho, uma boa foto, uma boa descrição, né? Iria detalhar toda a questão de escolaridade, se eu já tenho certificado ou não, né? Então eu ia botar tudo certinho, eu ia adicionar várias pessoas, me conectar, criar o network, né? Eu acho que isso é muito importante. LinkedIn hoje em dia é uma rede social que te dá muita oportunidade, né? Então, muitos dos empregos que meus amigos que eu conheço, eles têm, né?
Foi através do LinkedIn que eles tiveram oportunidade, né? Então, criar um bom LinkedIn, né? Um bom perfil no LinkedIn, posts no LinkedIn. Então, tu criou teu portfólio, tu criou teu primeiro projeto, posta no LinkedIn, né? Isso já ajuda a interagir, criar tua rede, né, dentro do LinkedIn para posteriormente surgir alguma oportunidade, né, na área de engenharia de dados. Tá? E por último, eu iria tentar me certificar, ir atrás de certificações. Né? Certificações são muito importantes, ao meu ver. Tá? Quais certificações? Vamos lá. Primeiro, eu acho que uma das principais é do Apache Spark, porque ele é pedido em 90% das vagas de engenharia de dados, então eu iria atrás de uma certificação de Apache Spark, tá? A mais famosa é a do Databricks, né, que é a empresa que criou o Spark. Os criadores hoje são do Databricks, então eu iria atrás de uma certificação do Spark e do Databricks, né? E eu iria atrás de alguma certificação de cloud, né? Então, mesmo que eu não comentei aqui, mas também é bem legal a gente saber pelo menos uma nuvem, né? Pode ser a nuvem da AWS, a nuvem da Azure, GCP. É bem importante a gente saber uma dessas nuvens, e se a gente tiver certificações em uma delas, também vai ser bem legal, tá? Isso é um plus, mas já ajudaria bastante nessa hora de procurar e arranjar emprego, tá? Então era isso que eu realmente faria se eu começasse do zero. E assim, nunca a gente vai saber 100% das coisas na hora que a gente vai entrar no emprego, né? Muitas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, não esperem vocês aprenderem tudo, todas as tecnologias do mundo de engenharia de dados para entrar na área, tá? Aprende o básico, entra na área e lá tu consegue, né, se aprimorar mais e mais, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, né? Deixa o like, se inscreve no canal, vai ter bastante conteúdo em relação à engenharia de dados, tá? Eu criei o canal realmente para passar um pouco sobre a experiência, o que eu sinto da área, né? O que eu acho que vai acontecer futuramente, quais tecnologias estão surgindo e que eu acho que vão pegar forte no mercado, né? Então, pense aí em se inscrever no canal, dá like no vídeo, se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu respondo, tá? E é isso, forte abraço.